Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo explicativo a respeito de 2 samambaias de rizoma e o procedimento que eu fiz desde o rizoma até ela ganhar essa proporção. Vou explicar o substrato que eu usei, como que eu fiz para ir mudando o processo dela de desenvolvimento, passo a passo. Então hoje são 2. Vamos à primeira. A primeira samambaia foi essa aqui. Essa samambaia é uma samambaia, para quem não conhece, é conhecida como pluma, sempre conheci como pluma. É uma samambaia de rizoma, uma samambaia de grande porte, uma samambaia que é bem difícil de ser encontrado hoje no mercado. Encontra-se mais com as pessoas que fazem coleção, né, e cultiva para propagar a espécie. Bem, essa aqui foi umas da que eu plantei desde o copinho. O que acontece? A pessoa tem que fazer o corte do rizoma. Olha aqui tá o rizoma, como vocês podem ver aí dentro. É um rizoma já lenhoso, um rizoma fino. Ela não tem um rizoma de grande proporção. E ela ficou deste tamanho. Veja bem o tamanho que ela já se encontra. Esse procedimento já faz 3 anos. O copinho era pequeno, de plástico transparente. E eu fiz um substrato que seja poroso, leve, bem airado e que pudesse tanto as raizinhas do rizoma grudar nele para que ele possa desenvolver. Ela foi cultivada na sombra, lugar de longe de corrente forte de vento. Circulava o ar, né? Vou explicar porque às vezes a gente fala que não pode ficar em corrente de ar e as pessoas pensam, como que a planta vai viver sem ar, né? Sem mudar o ar naquele local. Bem, circula ar, porém não tem corrente de ventania. Porque se a planta fica batendo demais, ela acaba queimando as pontinhas batendo em parede. E como essa aqui, ó, tá vendo? Tá perfeita. Ó, perfeita. Por que ela tá perfeita? Porque ela não tá batendo, não fica arranhando na parede, não fica arranhando em objetos para que ela possa perder o seu crescimento. Porque se essa pontinha aqui, ó, ela quebrar, ela não vai desenvolver mais. Ou seja, ela não vai crescer, ficar em grande porte mais. Então, o rizoma foi feito um corte adequado na transversal, colocado dentro do copinho, que é um copinho de plástico transparente, que eu testei outros tipos de copo. E eu achei que o copo transparente é um copo que desenvolve bem por causa da luminosidade que ela recebe. Então, ela desenvolveu com mais desenvoltura, como vocês podem ver aí. E o rizoma está crescendo. Depois que ela pegou uma certa proporção, ganhou folhas, eu fiz a transferência dela para esse potinho aqui, que é um potinho maior, que eu vou reutilizando. Eu não descarto. E o copo, se estiver bom, eu reutilizo, né? E a natureza agradece. Eu fiz o procedimento do substrato, olha. Como vocês podem ver, tem pedacinho aqui bem legível. Tem esfagno, tem carvão, tá vendo? Tem pau podre, pedacinhos aqui até de casca de pinos. Eu fiz ele bem poroso. O importante é que seja poroso e que as raizinhas bem delicadas que saem do rizoma possa grudar nessa parte aqui bem porosa, airada. E o carvão, é claro, ele vem com um aditivo de vitaminas também e de purificar o solo e evitar pragas. Porque o grande problema da pluma é fungo. Ela dá muito fungo. Não, minha experiência que estou passando. Ela é uma samambaia que pode dar fungo demais. E esse fungo não é aqueles fungo bom de decompor os substratos. Porque tem esses fungos que faz esse processo de decomposição, né? Não são esses. É um fungo que contamina o rizoma e o rizoma pode perder porque ele fica brocado e acaba morrendo. Então, o que eu fiz? Eu cortei, coloquei no copinho, fiz o substrato conforme eu estou falando e ela foi desenvolvendo um bom tempo. O lugar que ela ficava era um lugar bastante airado, iluminado,
que corria circulação de ar para renovar todos os dias e bastante luminosidade. Já teve dia de pegar raios de sol de manhã, que é a parte que ela estava, mas muito pouco e filtrado. Isso é importante também, a luminosidade, porque a planta ela faz a fotossíntese. A gente faz o nosso procedimento de sobrevivência, a planta também faz, que é a fotossíntese, né? Para ela desenvolver. Não fiz a adição de substâncias químicas, foi mesmo água de esterco, de boi, para que ela pudesse desenvolver assim bem saudável. Essa aqui, eu coloquei aqui, tá vendo? Passei 2 copinhos para aqui, para diminuir o espaço. Tem uma aqui, como eu já coloquei, e coloquei outra aqui, ó. Então, são 2. Então, aqui tá o resultado. Já foi pro pote maior, um pote de plástico, né, esterilizado, e abaixo da borda aqui, que começa o substrato, para que possa desenvolver e não ficar perdendo substrato na hora que vai regar a planta. Então, essa aqui é a pluma. Depois que ela cresce e pega uma proporção, essas 2 aqui não pode ficar aqui mais juntas. Por quê? Senão ela vai definhar, porque ela precisa desenvolver e propagar a sua espécie. O que eu faço? Eu retiro ela daqui dessa casinha e vou passar ela para uma casa que tenha um espaço melhor para que ela possa desenvolver os seus rizomas e as folhas ganhar uma proporção bem grande, porque ela é uma samambaia de grande porte. O que eu fiz com o outro que desenvolve? Toda planta tem o seu desenvolvimento individual, mesmo que ela esteja no mesmo local e no mesmo substrato. Umas desenvolvem mais rápido, outras desenvolvem mais lentamente. Como algumas desenvolveu mais rápido, eu lancei ela para essa vasilha aqui, que é maior, como vocês podem ver. Também com raspa de coqueiro e raspa de xaxim. Passei ele para aqui. Qual o objetivo de eu ter passado ela para aqui? Como isso aqui é matéria orgânica, eu não vou trocá-la mais. Ela vai grudar toda aqui. Para eu retirar alguma coisa daqui dela, eu tenho que cortar o xaxim. Então, por enquanto, eu não vou fazer isso, porque ela é bebê, ela é nova, apesar de ter crescido bem. Então, o meu propósito é permanecer aqui. Então, eu deixei ela aqui. Como vocês podem ver, ela já está esbarrando no chão. Veio umas folhas bem grandes, porque ela foi para uma casa maior. Eu tirei do copo médio, do copinho, passei para um vasinho. Do vasinho, eu já passei agora para um xaxim desse aqui, ó. Porque aqui ela vai permanecer. O xaxim não é muito grande, a vasilha não é muito grande, mas eu quero uma planta média para o local que eu vou colocar. Então, ela ganhou essa proporção aqui, ó, e ela vai desenvolver e abraçar toda essa matéria orgânica aqui desse toco aqui. Então, eu coloquei ela aqui, como vocês podem ver, está coberto, tá vendo? Todos os rizominhos dela estão cobertos, né? E aqui ela vai ficar morando nessa casinha aqui. O local, vou levar ela para o mesmo local que ela gostou. Por enquanto, ela vai ficar lá, né? Depois eu vou experimentar em outro local, porque a gente não pode tirar e colocar do jeito que a gente quer. A gente tem que experimentar para ver se a planta vai gostar. Então, essa aqui é pluma também, tá vendo? Ela ficou já grande, era um bebê de copo, que ela ficou aqui dentro. Outra coisa, uma rega bem leve, uma rega que não é todo dia, uma vez por semana. Era o suficiente por causa do tipo de substrato que eu estava aqui. E o ambiente que ela estava não era um ambiente de calor forte. Primeiro, para não queimar as folhas. Segundo, para não ressecar demais. Então, eu aguava uma vez por semana, já era o suficiente. Quando eu via que estava bem seco, eu colocava mais água abundante. Regava abundante. Ela já está lá no chão, já está com um formato bem maior do que a outra que está no potinho. Como vocês podem ver, a do potinho ela está um pouco menor o formato dela. Apesar que está com uma brotação muito vibrante, bonita e ganhando uma proporção grande, tá vendo? Isso é muito importante, essa observação. Aí eu coloquei ela aqui ela vai permanecer por um bom tempo, porque não vou retirá-la mais. Porque como ela vai grudar, não tem necessidade de eu tirar. Se eu tirar, eu vou ter que estar cortando os pedaços,
né? Então, por enquanto, ela vai permanecer um bom tempo aqui. Bem, essa foi a pluma de rizoma e de êxito. Tá vendo? Espero que tenha ajudado vocês. Se a dica valeu, dica de ouro. Então, dá o seu like, se inscreva aí que eu vou ficar muito feliz. E você seja muito bem-vindo. Aqui foi outra de copinho também. Só que essa espécie aqui é diferente. Essa espécie aqui é a chuva de prata. É também uma samambaia de rizoma, como eu vou mostrar aqui, ó. Pra quem não conhece. Tá vendo? O seu rizoma já tá aqui, já tá desenvolvendo bem. Aqui o toquinho que eu plantei. Aqui já é outra folha que tá saindo. E aqui as outras folhas, que é bem suave, bem novinha, que tá saindo. Vou mostrar de cima pra você ver, olha. Como que ela tá desenvolvendo. Não queimou nenhuma pontinha, porque ela tá num espaço que ninguém esbarra e ninguém queima o feto, tá vendo? Outra aqui, tá vendo? E aqui já tá desenvolvendo mais. Significa que ela está se dando muito bem nesse ambiente, gostando desse ambiente, gostando do clima local que ela está vivendo. Então, olha aqui. Ela era num copinho também. Os copinhos, eu tenho um vídeo aqui no canal que vocês podem olhar aí. Elas todas no copinho, que eu mostrei. Fiz um vídeo só mostrando como que eu fiz no copinho. Porque são plantas muito delicadas. Rizoma pequeno. São plantas caras que a gente tem que ter maior cuidado para não perder. Então, depois que ela ganhou uma proporção, como ela estava bem grandinha, eu já passei ela direto para essa vasilha aqui, ó. Essa vasilha aqui eu usei o mesmo substrato que ela desenvolveu e gostou, que foi fibra de coqueiro, fibra de xaxim e vermiculita também. Porque quando tem pau podre, eu uso pau podre esterilizado. E quando não tem, eu uso a perlita para fazer esse papel de ficar mais úmido, porque eu não gosto de ficar aguando planta todos os dias. E nem olhando por cima, acha que tá seco e joga água. Lá embaixo apodrece o rizoma. Não pode. Então, essa é a segunda espécie, que eu considero rara porque não é tão fácil de encontrar. E não encontra em floricultura, né? Então, essa aqui, como vocês podem ver, é a chuva de prata, né? Bem antiga também. Uma planta difícil de ser encontrada, mas que a gente ainda preserva essa espécie. Graças a Deus de não ter se perdido. E algumas pessoas, não muitas, né? Continuam fazendo esse trabalho abençoado em todo o Brasil e desenvolvendo essa espécie também para que não perca, né? Essa espécie que ela é tão linda para enfeitar nossas casas, proporcionar um bem-estar para nós. Essa aqui também eu tirei o rizoma, cortei, coloquei no cantinho, coloquei no copo, lugar fresco, lugar arejado, raios de sol bem muito suave, na parte da manhã. E aí, depois que ela desenvolveu, eu passei ela para aqui, fiz o mesmo tipo de substrato que ela gosta, preenchi a vasilha, coloquei ela sem mexer na estrutura das raízes. Porque a planta, quando ela tá principalmente bebê, a gente não pode ficar mexendo na raiz, porque se abalar a raiz, a planta depois pode murchar e vira a definhar e morrer, e você perder a sua planta. Sem mexer nas raízes, eu tirei o torrão do copinho, coloquei aqui dentro do chachinho, completei as bordas dele e coloquei do jeito que ela gostava e no mesmo ambiente. Como vocês podem ver, ela já desenvolveu essa folha bem grande. As outras folhinhas que ela já desenvolveu, que era pequena, eu já fiz a poda na lua crescente, que é uma lua que eu gosto, que é recente agora, que passou. E agora ela já tá nascendo, tá até aveludada de tão novinha. Ela já tá nascendo, essa aqui, olha como vocês podem ver essa folha linda, né? Que ela ainda tá em formação dos seus pecíolos, igual essa aqui, ó. Porque quando ela tá pequenininha assim, ela fica um pouquinho diferente. E aqui ela já nasceu duas folhas, né? 2 fetos, que tá se desenvolvendo muito bem. Aqui o outro terceiro e aqui o outro quarto. Então, essa folhagem que ela saiu aqui foi depois que ela veio para casa nova, que é uma casa maior com mais espaço. Então, essa é a chuva de prata. Então, eu tenho essa chuva de prata, que foi o mesmo procedimento que eu fiz da pluma, que gerou essa muda aqui, que ela já tá grande, é um pé novo, mas tá bem desenvolvido, bem enraizado. E essa aqui também, ó.
Como vocês podem ver, ela ainda não foi passado ainda para outra vasilha. Essa aqui eu fui mais audaciosa, porque ela desenvolveu mais do que as outras, eu passei para aqui. E essa aqui eu fui passo a passo. E essa aqui já tá no segundo passo que eu te retirei do copinho e vou passar. Passei para esse vasinho aqui e agora desse vasinho é que eu vou trazer uma nova casa para elas em breve. Mas ainda não estou com pressa, eu vou esperar ela desenvolver bem. Porque a planta tem que estar muito firme, bem pega e já desenvolvendo bem. E sem nunca abalar as raízes dela, o torrão, quando eu vou trocar de vasilha. Então, é essas duas plantas, que é a pluma e também que é a chuva de prata. Então, esse é o procedimento, espero ter ajudado vocês. Se inscreva, dá o like e venha participar do grupo que ama as plantas. No caso, a Venca e Samambaia. E hoje eu trouxe essas duas preciosidades com grande êxito, graças a Deus. Espero ter ajudado vocês também para você continuar aí fazendo o seu cultivo, né, espalhando alegria na família. E lembrando que essas mudas, gente, quero deixar claro, não é para venda, tá? Porque às vezes as pessoas perguntam se eu sou vendedora. Eu não sou vendedora, tá? Eu sou cultivo, né? Um cultivo diferente. Então, não sou vendedora. Então, não é para venda, né? Aí eu quero deixar para vocês, porque às vezes as pessoas pensam que eu tô fazendo aqui para vender e me pergunta preço, valor. Então, não é com esse objetivo. Não estou vendendo essas mudas aqui, tanto da chuva de prata como as duas plumas, não é para venda, tá? Então, eu não estou fazendo muda para venda. Então, é uma fonte de renda que as pessoas podem fazer, eu indico, é muito bem aceito no mercado. São plantas muito raras, muito bonitas, que se não cuidar, ela vai entrar em extinção. Igual tem planta aí que hoje ultrapassa mais de 20 mil reais, porque são plantas muito raras e que se perdeu com os anos por falta desse cuidado de preservação, tá? Então, espero que você tenha ajudado vocês, fiz com bastante carinho. Curte, se inscreva. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!